Muito boa noite, prezado amigo, prezada amiga que sempre acompanha a TV Cidadania, o canal da Cidadania e acompanha o nosso país que agoniza diante do genocídio e mais de 87 mil mortos. Nós vemos figuras, pessoas, congregações religiosas se manifestando em favor do povo, em favor dos indígenas, contra o genocídio, apoiando a decisão dos mais de 150 bispos que lançaram uma carta intitulada Carta ao Povo de Deus, assinada por 152 bispos, que diz que Bolsonaro usa o nome do Criador para difundir mensagens de ódio e de preconceito. E é com esse mesmo intuito que o povo de Deus vem se manifestando e as congregações também, como você pode ouvir agora. Nota de repúdio à política do governo brasileiro no atendimento aos povos indígenas e às comunidades tradicionais durante a pandemia Covid-19. Nós, Viva-te Brasil, com mais de 1.200 integrantes das 13 congregações religiosas associadas, Sociedade do Verbo Divino, Missionárias Servas do Espírito Santo, Congregação do Espírito Santo, Irmãs Missionárias do Espírito Santo Espiritanas, Congregação das Irmãs da Santa Cruz, Missionários Combonianos do Coração de Jesus, Irmãs Missionárias Combonianas, Irmãs Missionárias de São Carlos Borromeu e Escalabrinianas, Missionários Oblatos de Maria Imaculada, Congregação das Irmãzinhas da Assunção, Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo, Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, Derronianos e Irmãs Missionárias do Santo Rosário. Manifestamos nossa solidariedade aos povos indígenas e às comunidades tradicionais, especialmente da Amazônia brasileira, pela perseverante luta e constante resistência em defesa da vida e da ecologia integral diante da situação atual de desgoverno do país, seja em nível social, político, econômico e ambiental. Nos juntamos com a voz da CNBB, que no dia 13 de julho lançou uma carta aberta pedindo a aprovação pelo Congresso Nacional do Plano Emergencial PL 1142/2020, derrubando os 16 vetos do presidente no que se refere ao enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. Com profunda indignação, repudiamos a atual política do governo nos seguintes aspectos: desrespeito aos povos indígenas da Amazônia, diante da atual situação de calamidade pública. No Brasil, a Covid-19 já atingiu 143 etnias, contaminando 16.656 indígenas, dos quais 542 morreram. Segundo dados publicados na Folha de São Paulo, os militares e o genocídio indígena do dia 21 de julho e confirmados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB. Devido à conhecida vulnerabilidade dos povos indígenas, o Estado deveria ter evitado que o vírus chegasse às aldeias, mas, ao contrário, não tomou nenhuma providência para evitar que garimpeiros, madeireiros e grileiros invadissem as terras indígenas, levando à contaminação. Neste contexto, é ainda mais grave a atitude genocida do presidente Bolsonaro, que vetou o fornecimento de água potável, alimentos e leitos hospitalares às populações tradicionais. O próprio Papa Francisco recorda que a água é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos. Laudato Si. A situação é tão grave que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, no dia 20 de julho, notificou o governo brasileiro com medidas cautelares a dar proteção aos povos indígenas Yanomami e Iekuana, em Roraima. Omissão do governo brasileiro que, mesmo diante da pandemia, mantém há mais de 60 dias o Ministério da Saúde sem um ministro para liderar o enfrentamento do coronavírus no país. Falta de respeito com as culturas indígenas quanto ao ritual de velório e funeral das vítimas da Covid-19. Muitos indígenas estão sendo enterrados sem notificação a seus parentes e, em muitos casos, não é registrado no atestado de óbito que são indígenas. Além do mais, é negado o direito de levar o corpo para suas aldeias, mesmo com o compromisso de obedecerem às orientações sanitárias. Omissão dos órgãos federais na fiscalização da grilagem de terras públicas, invasão de garimpeiros, desmatamento provocado por madeireiros, pecuaristas e agronegócio da soja. Segundo o INPE, de agosto de 2019 a 10 de julho de 2020, a degradação na Amazônia Legal aumentou em 64%, somando um total de 7.540 quilômetros quadrados de área desmatada.
Diante da urgência de defesa da vida dos povos indígenas e das comunidades tradicionais na Amazônia, inclusive com doações de qualquer espécie, estamos dispostos a encaminhar para as localidades mais afetadas. Assim, alcançamos nossas vozes como grito de protesto à omissão do governo Bolsonaro e manifestamos nossa solidariedade a todos os defensores e defensoras do povo, que lutam e contribuem para amenizar tanto sofrimento. Por isso, fazemos memória aos mártires como Padre Ezequiel Ramin, 35 anos, e Irmã Dorothy Steng, 15 anos, em nome de todos que deram suas vidas pela vida, vidas pelo reino e vidas pela Amazônia. Assim, a Viva-te Brasil se une com todas as pessoas e suas organizações sociais e pastorais em defesa da vida e da ecologia integral para o bem viver em nossa casa comum. Viva-te Brasil, 24 de julho de 2020. Acabo de receber, nesse instante, uma mensagem de um amigo que está na Itália. Ele disse: tinha razão Erich Fromm. A humanidade, todos nós, tem medo de ser livre. O populismo barato nazi-fascista moderno é uma resposta que dá falsa segurança aos anseios de uma coletividade desorientada. Tire seu fascista do caminho, que eu quero passar com o professor. Hoje pra você o ódio ganha, o ódio nunca vence o amor. Eu não errei quando escolhi democracia, fascismo nunca mais é a melodia.